Quando observamos a relação de um mestre com seu aluno, percebemos que existe uma certa expectativa, frustração e orgulho. E nesse vídeo vamos analisar isso na relação de Shifu com seus alunos, o Tai Lung, a Tigresa e o Po, no primeiro filme de Kung Fu Panda. E caso não tenha visto, tem outro vídeo de Kung Fu Panda que fala mais sobre a história do filme e faço uma análise sobre destino e livre-arbítrio, depois passa lá. Bom, primeiro vamos analisar a história dos personagens de forma separada, e depois disso vamos ver a relação de cada um com Shifu. Começando com Tai Lung, vemos que ele é poderoso e talentoso. No início ele é considerado como herdeiro do mestre Shifu, destinado a ser o dragão guerreiro, aquele que alcançaria grandes feitos no mundo do Kung Fu, já que ele foi treinado desde criança para isso. Mas ao longo do tempo, as expectativas colocadas sobre ele tornaram-se um fardo enorme, já que para Tai Lung era um motivo de dar orgulho para o Shifu, que era como seu pai, e não decepcioná-lo caso não cumprisse. Com isso, Tai Lung é consumido pela ambição e pela busca incessante pelo reconhecimento do seu próprio valor e pela busca de ser o mais forte, e com mais poder. Ele cresce acreditando que merece o reconhecimento e a honra destinados ao dragão guerreiro. Mas essas expectativas são frustradas quando ele é impedido de alcançar esse objetivo, quando o mestre Oogway não dá para ele pergaminho e a permissão para ser o dragão guerreiro, uma vez que viu maldade no coração de Tai Lung. O sentimento de frustração de Tai Lung se transforma em ressentimento e ódio, especialmente em relação ao mestre Shifu e o mestre Oogway, por não reconhecerem como digno de ser o dragão guerreiro. Além disso, o acúmulo de sentimentos de não alcançar os objetivos, a sensação de impotência, de decepcionar alguém que ele via como pai, o sentimento de traição em um momento importante, quando Shifu não defende ele para o Oogway, faz com que todo esse ressentimento e essa sensação de não ser valorizada culmina na revolta de Tai Lung e da tentativa de roubar o pergaminho do dragão guerreiro à força, devastando o Vale da Paz no processo. No final, Tai Lung é confrontado com a realidade de que suas expectativas foram construídas em bases frágeis e distorcidas, sobre esperanças que não eram sólidas e nem concretas. Podemos ver que a história dele mostra como as expectativas não realizadas, frustrações e orgulho excessivo podem levar ao fracasso e à desilusão, especialmente quando não há uma humildade e aceitação das limitações próprias, assim como o exemplo de que caso você se cegar e criar uma sensação falsa de que é completamente sábio e totalmente poderoso, é prejudicial e problemático. Depois de um tempo que Tai Lung é preso, vemos que Shifu começa a treinar a Tigresa, e percebemos que é diferente da forma que ele treina o Tai Lung. Shifu não demonstra carinho e sentimentos pela Tigresa, já que não quer reviver a frustração e a tristeza que sentiu quando Tai Lung devastou o Vale da Paz e tentou pegar o pergaminho do dragão guerreiro à força. Com isso, Shifu negligencia o papel de pai na vida da Tigresa, aceitando apenas o papel de mestre. Com isso, a Tigresa cresce e é treinada por Shifu. E no filme é apresentada como uma guerreira solitária e disciplinada, que busca pela perfeição do Kung Fu com a meta de ser escolhida como dragão guerreiro. Ela é influenciada pelos ensinamentos e orientações do Shifu, demonstrando uma profunda lealdade a ele, buscando constantemente sua aprovação, mas também enfrenta conflitos internos em relação à sua própria identidade e autoestima, ocasionados pelas experiências negativas com sua figura paterna, nesse caso o Shifu, já que, como eu disse, ele não demonstra afeto por ela durante a vida. Essa busca constante por aprovação e validação parece uma tentativa de preencher uma lacuna emocional deixada pela ausência de uma figura paterna em sua vida, já que Shifu não assume esse papel. Essa questão reflete o complexo de Electra, desenvolvido por Carl Jung, que tem como consequência o tão conhecido hoje Daddy Issues, que apesar de não ser o termo técnico da psicologia, acho que fica mais fácil de entender essa questão. Mas de qualquer forma, nesse sentido, podemos aplicar a parte que diz sobre questões emocionais ou psicológicas, ocasionadas de uma relação complicada ou pela ausência de uma figura paterna na vida de alguma menina. Nesse caso, a Tigresa. Essas questões podem incluir baixa autoestima, necessitando de aprovação dessa figura ou de outros, coisa que podemos ver na história da Tigresa com Shifu. Agora, analisando o Po, a gente percebe que no início do filme todos acham que ele é só um panda desajeitado e apaixonado por comida. Desde o início ele é coberto por expectativas que oprimem seus sonhos e seu potencial, mas mesmo assim ele supera tudo isso quando ele vira de fato dragão guerreiro. Sob o olhar de uma sociedade que idolatra os mestres do Kung Fu, Po se vê desafiado pelas expectativas depositadas sobre ele, quando ele é nomeado pelo mestre Oogway como um dragão guerreiro. Sua jornada é marcada por sentimentos duradouros de decepção e julgamento, já que tanto o Shifu quanto os Cinco Furiosos acreditam que Po nunca poderá alcançar o padrão de guerreiro destemido e ser digno de herdar o pergaminho do dragão. Cada passo dado por Po é uma luta para se encaixar e superar suas próprias limitações e os obstáculos impostos pelos outros. Sua frustração cresce conforme enfrenta falhas e contratempos, alimentando a sensação de estar distante do seu verdadeiro potencial. Porém, é na aceitação de si mesmo que Po encontra a chave
para seu crescimento, pois quando ele começa a treinar com Shifu, depois de acreditar e aceitar que Po é o dragão guerreiro, ele descobre que sua paixão por comida, sua abordagem única para o Kung Fu são ativos valiosos, não falhas, conseguindo desenvolver sua própria técnica e estilo de Kung Fu. Pois quando ele aceita sua individualidade e enfrenta seus medos, ele transforma suas fraquezas em forças e se torna digno de receber o pergaminho do dragão guerreiro e derrotar Tai Lung, percebendo que o ingrediente secreto e o poder interior sempre estiveram dentro dele, como podemos ver na cena que ele encontra o pergaminho do dragão em branco. Agora que relembramos a história dos 3 alunos do Shifu, vamos analisar agora da perspectiva do mestre. Vemos que ele fomentava altas expectativas em relação ao Tai Lung. Desde que o Tai Lung tinha pouca idade, Shifu investiu sabedoria e dedicação no treinamento dele, alimentando nele a promessa de ser o lendário dragão guerreiro. Mas à medida que Tai Lung crescia, suas ambições e desejos por poder distorceram o propósito do treinamento. O mestre Shifu enfrentou a devastadora frustração de ver seu aluno trilhar um caminho obscuro, uma traição tanto aos ensinamentos quanto à confiança depositada nele, quando ele tentou destruir o Vale da Paz e pegar o pergaminho do dragão guerreiro à força. Com isso, depois do treinamento do Tai Lung e ele ser preso, Shifu carregava um fardo emocional gigantesco por causa das expectativas não realizadas e do fracasso e da decepção do Tai Lung. Essa carga emocional levou ele a se distanciar e se tornar mais exigente com a tigresa, uma vez que ele projetava suas frustrações e decepções em relação ao Tai Lung nela. A partir disso, podemos entender o motivo dele tratar a tigresa do jeito que ele tratou, mas é importante deixar claro que isso só torna compreensível o tratamento que ele dá pra ela, mas não justifica nem um pouco, até porque ele não deveria ter feito isso, e sim deveria entender que a tigresa e o Tai Lung são pessoas diferentes e dar o tratamento ideal para os dois, já que como mestre ele deveria reconhecer a individualidade de cada aluno e proporcionar um ambiente de apoio e compreensão, ou seja, ele deveria ter buscado entender e ajudar a tigresa com as suas próprias dificuldades, ao invés de sobrecarregá-la com suas próprias questões não resolvidas em relação ao Tai Lung. Por outro lado, Po, sendo só um panda desajeitado para Shifu, não correspondia às expectativas convencionais dele. A escolha de Ugai para Dragão Guerreiro foi marcada por hesitação e incerteza, já que Po não alcançava as expectativas que as pessoas tinham para o Dragão Guerreiro. Inicialmente, Shifu se viu frustrado ao tentar moldar alguém tão diferente dos outros alunos que teve. Mas com o tempo, Shifu também sente orgulho de Po, já que ele não só atinge as expectativas, como foi além delas, se provando não apenas um lutador habilidoso, mas também como um indivíduo com bastante sabedoria, resiliência e compreensão dos valores do Kung Fu e de ser um mestre guerreiro. Sua autodescoberta e crescimento despertou no mestre Shifu um orgulho que redefiniu as fronteiras do que era possível alcançar por meio do treinamento e da determinação. A partir dessas análises, podemos entender a complexidade da relação entre aluno e mestre, evidenciada pela dualidade de experiências vividas por Shifu com Po, com Tai Lung e com a tigresa. E nessa parte final do vídeo, eu vou recapitular e resumir algumas coisas que vimos durante o vídeo, para fazer uma síntese do assunto. No caso do Tai Lung, Shifu colocou uma grande expectativa durante a infância dele, alimentando o sonho de ser o dragão guerreiro, treinando além da falha, forçando ao limite e mesmo sendo um guerreiro extremamente forte e poderoso, quando chegou a hora, Shifu seguiu Uguay e não defendeu o Tai Lung como dragão guerreiro. O Tai Lung acabou se frustrando e ficando com raiva e decepcionado com Shifu, já que via ele como mestre e como pai. E quando o Tai Lung ataca o vilarejo, se revolta contra seus mestres e tenta pegar o pergaminho do dragão guerreiro à força, Shifu como mestre e pai se decepciona com Tai Lung e com ele próprio, já que travou e não deteve o Tai Lung, dependendo do Uguay para parar ele. No caso da tigresa, vemos que depois de treinar Tai Lung, Shifu se sentiu frustrado, decepcionado e culpado como mestre, afetando sua relação com a tigresa, tornando-o mais distante e exigente. No entanto, entender suas emoções não justifica o seu tratamento para a tigresa. Ele deveria reconhecer que cada indivíduo é único e merece tratamento adequado, em vez de projetar suas frustrações em relação a Tai Lung na tigresa. Além disso, podemos ver o complexo de Electra de Carl Jung na relação da tigresa com Shifu, quando ela busca constantemente a aprovação da figura paterna. E por último, vemos que Shifu não teve expectativa sobre o Po, por uma série de preconceitos sobre ele, e com isso ele fez de tudo para que Po saísse do palácio de Jade, o que acabou não dando certo. Mas com a morte de Hugo e a fuga do Tai Lung da prisão, Shifu entende que ele precisa treinar Po para que ele se torne o dragão guerreiro e derrote o Tai Lung. Com isso, Shifu treina e desenvolve um orgulho por seu aluno do que ele acaba se tornando, já que além de atingir as expectativas, ele as superou. Enquanto com Tai Lung ele criou expectativas e se frustrou, com Po ele subestimou e acabou se surpreendendo, e tendo que aprender da forma mais difícil, e mesmo que tenha suas dificuldades, o mestre deve ter esperança, expectativa e fé em seu aluno, já que ele pode superar as expectativas que ele mesmo planejou. Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.